Boa tarde, tudo bem com vocês? Meus alunos queridos, saudade de vocês. Espero que sexta-feira que vem a gente já consiga se ver em sala de aula, né? Nós vamos falar rapidamente sobre 4 crimes: ameaça, constrangimento ilegal, redução à condição análoga de escravo e invasão de domicílio. Vamos falar sobre algumas questões polêmicas, diferentes, né? Vamos tentar trazer aqui, deixar isso bem divertido para a gente aprender, tá bom? Vamos lá. Primeiro, constrangimento ilegal. Olha o que diz o artigo 146 do Código Penal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de haver-lhe reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda. Então vamos lá, maneira mais comum de fazer isso. Eu te obrigo, seja com uma ameaça, que nós vamos estudar a seguir, seja mediante violência, e nós já vimos, violência física, lesão corporal, etc. Tá? A fazer alguma coisa que a lei não te obriga. Quem está te obrigando sou eu, mas você tinha o direito de não fazer. Ou a deixar de fazer alguma coisa que a lei permitia. Tá? É um crime subsidiário, ou seja, eu só vou enquadrar no constrangimento legal se eu não puder enquadrar numa conduta mais grave, tá? Porque a pena é detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Pena levezinha, crime de menor potencial ofensivo. Como eu já falei para vocês, crime de menor potencial ofensivo na prática não dá nada, né? Paciência, né? Menos de 2 anos de pena, na prática a gente sabe que não dá nada. Assina um termo circunstanciado, nem inquérito policial tem, vai ter uma audiência em juízo e vai pagar umas cestas básicas, alguma coisa desse sentido. Na prática fica bem tranquilo para a pessoa mesmo. Paciência, né? Então vejam só, por exemplo, exemplos, né? Eu te impeço de entrar no seu local de trabalho. Eu sou um grevista, por exemplo, estou te impedindo de entrar no seu local de trabalho mediante violência, mediante grave ameaça. Se eu te convenço a não entrar, não há que se falar no crime. Mas se eu utilizo de violência ou de uma grave ameaça para te impedir de que você exerça um direito que era seu, eu estou cometendo esse delito, tá bom? Ou eu te faço fazer alguma coisa que a lei não te obriga. Eu faço com que você me entregue alguma coisa sem que dê para enquadrar aí no crime de roubo ou extorsão, né? Alguma coisa minha, por exemplo. E aí, nesse aspecto, é até importante lembrar que se eu te forço a fazer alguma coisa que eu entendo que era legítima essa minha conduta, mas eu te forço a entregar alguma coisa que está com você, mas essa coisa me pertence, pode ser considerado exercício arbitrário das próprias razões, que é um crime até um pouco mais leve, previsto no artigo 345, se não me falha a memória, do Código Penal. Tá? No exercício arbitrário das próprias razões, eu acredito que estou tomando uma conduta correta. Tá? Eu acredito que eu tenho o direito de fazer aquilo, mas a conduta correta era, em tese, procurar o Poder Judiciário. Eu poderia ter essa opção, mas eu vou lá e exerço o meu direito, aquilo que eu considero meu direito, de uma forma indevida. Eu faço uso arbitrário dos meus próprios direitos, também mediante violência ou grave ameaça eventualmente, tá? Dependendo da circunstância. Se esse constrangimento ilegal, essa conduta que eu pratico, tiver como intenção, de acordo com o parágrafo 3º ainda do artigo 146, evitar que alguém se suicide, o fato não é típico, não será considerado, portanto, crime, né? Já morre na primeira etapa da escadinha que nós estudamos para ser considerado crime: fato típico, ilicitude e culpabilidade, tá? Pela teoria tripartida. Por quê? Porque a própria lei prevê que não será considerado típico. Veja só, a intenção daquele que usa, ainda que use de violência, para evitar que uma pessoa se suicide, é uma boa intenção, tá? Portanto, eu não posso considerar isso crime, obviamente. Mas ainda temos o inciso 1 do parágrafo 3º. A intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. Toda cirurgia traz um risco para o paciente. Toda cirurgia, algumas mais,
outras menos, mas todas elas trazem um risco. Então o médico, que a pessoa chega lá desmaiada, por exemplo, em estado grave, né? Teve um acidente de trânsito, vai precisar passar por uma cirurgia, tá com uma hemorragia interna. O médico vai esperar o cara acordar para pegar a concordância dele? Seria um absurdo, né? E seria um absurdo. Aí o médico vai e faz a cirurgia, depois ele responde por um crime, né? Porque ele obrigou o paciente que não queria se submeter à cirurgia, mas era de urgência, não dava para esperar, tá? Então, nessas hipóteses, obviamente, não há que se falar em crime nenhum, tá? Nenhum mesmo, tá? Segundo crime, rapidamente, ameaça. Olha o que diz o artigo 147 do Código Penal. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. Vejam só, para que seja considerado crime de ameaça, esse mal prometido tem que ser injusto e grave. Exemplo de mal que não seria injusto. Alguém te deve dinheiro e você diz, vou te processar, como as pessoas costumam falar, né? Vou entrar com uma ação de cobrança. Entrar com uma ação de cobrança contra alguém é uma bondade? É uma benesse? É uma coisa boa para essa pessoa que está sendo cobrada? Obviamente que não. É um mal, porque inclusive ela pode sofrer a penhora de seus bens, por exemplo. Então é um mal, mas é um mal justo. Se o mal é justo, permitido pela lei, não há que se falar no crime de ameaça. Sendo o mal injusto, por exemplo, vou te encher de porrada. Ora, desconheço na lei a autorização para encher alguém de porrada. Eventualmente, lá no MMA, né, a gente pode considerar aí o exercício regular do direito, desde que se respeitem as normas da luta, né? Então ali antes, quando botam os dois lutadores ali antes para fazer aquele cara a cara lá, é normal que eles se provoquem, tá? Vou te bater, vou te destruir no ringue e tal. Isso aí faz parte do jogo, não dá nem para considerar que seria isso aqui. Mas se você na rua disse para qualquer um, vou te quebrar na porrada, não há dúvidas de que isso é uma ameaça, né? Você tem realmente a intenção, o dolo de ameaçar essa pessoa. Não pode, lógico, se for uma brincadeira, um parente seu, alguma coisa, sem verdadeira intenção de cometer aquele mal que você está prometendo, obviamente a gente exclui o dolo, não há intenção da ameaça e aí não há que se falar no crime, tá? Questões interessantes na doutrina. A seriedade dessa ameaça. Esse mal tem que ser grave. Então, se eu digo para a pessoa, vou espirrar em você, isso é um mal grave? Ora, dentro da normalidade, nós podemos dizer que esse mal não é grave. Espirrar em alguém, eu tenho rinite, espirro 50 vezes por dia. Espirrar em alguém não vai matar nenhuma das pessoas. Mas vamos parar para pensar agora nesse momento de pânico que a gente está passando, né? Esse momento de terríveis situações em relação ao coronavírus. Imaginem que eu tenho ou digo que tenho coronavírus e falo para a pessoa, vou espirrar em você. Essa pessoa é uma pessoa do grupo de risco, tem problemas respiratórios, é uma pessoa mais idosa. Será que ela não vai ficar com medo? Né? Não vai efetivamente se sentir ameaçada? Apesar disso não ser, para alguns, não ser necessário para a configuração do crime, tanto faz se a pessoa se sente ou não efetivamente ameaçada. Mas vejam só, se eu tenho uma doença grave transmissível pelo espirro e digo que vou espirrar na pessoa, pelo menos a ameaça eu já posso configurar, tá? Se de fato eu tenho a doença, espirro mesmo e a pessoa contrai essa doença, aí a gente pode até pensar em outro delito, tá? Mas a ameaça eu já posso configurar. Outra questão interessante, a ameaça de bêbado tem valor? Ora, a gente sabe que beber, estar bêbado, não exclui por si só nenhuma conduta criminosa que você venha praticar. Teoria da actio libera in causa. Você começou a beber porque quis. Tudo que você fizer depois daquilo, o problema é seu, né? Mas na ameaça, discute-se na doutrina se a ameaça do bêbado tem valor.
Imagina que o cara tá capotando de bêbado. Ele diz que vai te matar. Ele... A ideia é, você vai se preocupar com isso? Para e pensa. Você tem alguma... Efetivamente você tem alguma preocupação com isso? Acredito que não, tá? Mas tem doutrina que diz, ó... Inclusive o Capês, que eu adoto com vocês como livro base, ele diz que tanto faz, meu amigo. Tanto faz se você tá bêbado ou não. Ameaçou, se a ameaça for grave, vou te matar, vai ser ameaça. Voltando lá, as formas de praticar essa conduta. É muito comum que a ameaça seja praticada verbalmente. Vou te matar, vou te quebrar na porrada, etc. Entretanto, eu posso praticar essa conduta com gestos. Vou cortar o teu pescoço. Vou costurar a sua boca. Percebam? Vou te matar. Tá? É possível praticar essa conduta com gestos. Por escrito também, é muito comum na internet, praticar ameaça por escrito, mensagem de texto, WhatsApp, né? É muito comum e sem dúvida nenhuma é válido. Você vai responder pelo delito se você praticar qualquer uma dessas condutas, tá? Somente se procede mediante representação. Trata-se de crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Se o ofendido não representar, a polícia não pode fazer nada, o Ministério Público também não pode denunciar o suposto autor do fato, tá bom? Sequestro e cárcere privado. Olha o que diz o artigo 148. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Para quem faz a distinção entre sequestro e cárcere privado, costumam dizer o seguinte: no sequestro, a pessoa fica retida em determinados locais mais amplos, numa fazenda, na casa inteira, ela tem liberdade de ir e vir dentro da casa. Não pode sair para a rua, mas dentro da casa ela tem liberdade. No cárcere privado, seria aquela situação em que a pessoa fica amarrada num cômodo, dentro de um banheiro, no local mais curto. Há muito tempo atrás, eu já li, e me perdoem, eu não lembro quem foi o doutrinador que eu li, usando até gramaticalmente das palavras, sequestro seria a conduta de pegar alguém de um determinado local e levar para o outro. O cárcere privado seria quando a conduta já está naquele local desejado. Então, por exemplo, a mãe que tranca o filho, marido que tranca a esposa dentro de casa seria cárcere privado. O sequestro seria a conduta de eu pegar alguém de um determinado local e levar para outro e lá no outro manter em cárcere privado, mas não é o que prevalece. O que prevalece é essa ideia de amplitude do local. No sequestro, o local onde a vítima fica acondicionada, por assim dizer, é mais amplo. Enquanto no cárcere privado, a pessoa realmente está ali amarrada, presa em um cômodo só, um banheiro só, local de pequeno espaço, tá? Predomina esse entendimento na doutrina. Não confundir. Aqui no artigo 148, não há, a princípio, nenhum interesse especial de agir. Portanto, o sequestrador, nesse caso aqui, por exemplo, ele não quer pedir dinheiro. Porque se a intenção do sequestro ou do cárcere privado for para conseguir dinheiro, vai cair lá na extorsão mediante sequestro, que nós ainda vamos estudar, tá? Aqui não, aqui a conduta é simplesmente o sequestro ou cárcere privado, tá? Dependendo do fim especial de agir do infrator, pode ser uma qualificadora ou eventual uma causa de aumento de pena, dependendo da idade e tal. Então, se o sequestro da pessoa, o cárcere privado, tem como fundamento, por exemplo, manter a namorada em cárcere privado dentro da sua casa, para com ela manter relações sexuais. A pessoa está disposta a manter as relações sexuais, ela só não queria abrir mão da liberdade de ir e vir, porque senão a gente vai ter aí um concurso material de sequestro com estupro. A pessoa quer manter a relação sexual de livre e espontânea vontade com o sequestrador, tá? A pessoa que está mantendo ela em cárcere privado, por exemplo. Senão nós vamos ter um concurso material, tá? Não vamos tratar, para não ficar muito grande, a questão das qualificadoras, que tem lá, colocar a pessoa em casa de saúde, hospital, etc. Tá?
Isso aí está no material escrito de vocês, está bem explicadinho, então fica para lá. Aqui é só para a gente bater o papo mesmo dos detalhes, tá? Vamos ao artigo 149, redução à condição análoga de escravo. Olha o que diz o artigo 149. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-a a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Escravidão não existe mais no Brasil, tá? Já tem mais de 100 anos que foi abolida. Entretanto, em algumas situações, as pessoas são colocadas em situações semelhantes, análogas à de escravo, tá? Por incrível que pareça, isso ainda é muito comum no norte, tá? Da região onde eu sou, de Rondônia, né? No Pará, no Amazonas, nas regiões mais afastadas dos grandes centros, tá? Em especial, zona rural. Maneiras de se praticar esse crime. Primeiro, submetendo a trabalhos forçados. E aqui se parece muito mesmo com a escravidão, né? Você vai trabalhar dessa ou daquela maneira, tá? Trabalhos pesados, trabalhos forçados, tá? Jornada exaustiva. O cara trabalha carregando madeira no meio do mato. 16 horas por dia, 15, 18 horas por dia, tá? Sem descanso nenhum, sem dúvida nenhuma, dá para considerar uma jornada exaustiva, tá? Terceiro, sujeitando a condições degradantes de trabalho. Aqui é muito comum que haja um certo abuso na classificação desse delito. Eu já li notícias de, por exemplo, ser considerado função de condições degradantes porque não tem um banheiro perfeito lá no meio do mato. Mas imaginem só, o cara trabalha tirando madeira, vamos supor que dentro da lei e tudo mais, lá no meio do mato. Como é que monta um banheiro perfeito para essa pessoa? E muitas vezes o dono da madeireira ou preposto, ele está lá nas mesmas condições. Então, tem que haver um bom senso nesse sentido na hora de classificar esse delito, né? O que é condições degradantes? O cara não tem água limpa, o cara também não tem o banheiro, não tem o local para dormir no meio do mato, não tem conforto nenhum. Opa, junta tudo isso, sem dúvida nenhuma, dá para enquadrar. Mas às vezes a fiscalização pega um pouco pesado, tá? Não que eu seja a favor das pessoas trabalharem em condições ruins, mas dependendo da situação, da realidade daquele local, a pessoa não tem banheiro nem em casa, nem o dono da obra, nem o dono da madeireira não tem, são pessoas humildes. Então tem que haver um bom senso, tá? Tem que haver um bom senso nesse aspecto aí. Por última opção, impedir, né, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção do trabalhador, em razão de dívida contraída, seja com o próprio empregador, seja com o preposto. Vocês já devem ter visto em novelas, minisséries aí de antigamente, e isso ainda acontece, sem dúvida nenhuma. O cara trabalha lá no meio do mato, na zona rural, que isso acontece principalmente na zona rural, a quilômetros e quilômetros de distância da comunidade mais próxima. Aí ele precisa comprar o arroz para comer. Quem que vende? O patrão dele, a preços abusivos, diga-se de passagem. Aí o que ele ganha de salário, quando chega no dia dele receber, a dívida que ele tem com o patrão dele em razão do que ele consumiu já é maior do que o que ele ganha de salário. Isso vira uma bola de neve e ele nunca vai conseguir sair dali, tá? Então nessas hipóteses, sem dúvida nenhuma, não há que se questionar. É crime mesmo, tá? Não há dúvida disso, tá? No parágrafo 1º nós temos as figuras assemelhadas, tá? Ou seja, respondem pela mesma pena e é considerado condição análoga de escravo se enquadrar qualquer uma dessas circunstâncias. Vejam só, inciso 1. Parágrafo 1º. Das mesmas penas incorre quem? Inciso 1. Cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador,
com o fim de retê-lo no local de trabalho. Impede que o trabalhador pegue um ônibus, pegue um táxi, etc. Tá? 2. Mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Também é muito comum segurar a carteira de trabalho, tá? A vigilância ostensiva, ela não precisa ser armada, arma de fogo, mas geralmente é. Geralmente o cara tá, o preposto ou o patrão tá com a espingarda nas costas, com um revólver na cintura, ilegal, né? Para manter a ordem naquele local, tá? Então isso acontece, infelizmente acontece, e sem dúvida nenhuma é crime, tá bom? A competência para julgar esses crimes tem predominado que é da Justiça Federal, tá? É da Justiça Federal, decisão do STF. Antigamente fazia-se uma distinção pela quantidade, se fosse só de um trabalhador seria Justiça Estadual, se fosse de vários trabalhadores seria Justiça Federal, mas não colou muito não, e a ideia é, se for, tiver que chutar, marque Justiça Federal, porque predomina de que a competência é da Justiça Federal, tá bom? Por último, na nossa curta aula de hoje, só para a gente manter o nosso contato, violação de domicílio, artigo 150 do Código Penal. Olha o que diz a lei. Entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem dê direito, em casa alheia ou em suas dependências, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Nós não vamos esgotar aqui os detalhes da invasão de domicílio, tá? Mas algumas circunstâncias. Se a pessoa, o dono da casa ou quem lá estiver, autoriza que eu entre na casa, não há que se falar nesse crime, a princípio. Mas vejam só, o código diz entrar, quando eu entro contra a vontade da pessoa, ou permanecer. Às vezes eu entrei respeitando a vontade da pessoa que permitiu, mas aconteceu alguma coisa e a pessoa não me quer mais dentro da casa dela, e ela fala retire-se. Quando ela diz isso, eu tenho apenas o tempo necessário de pegar as minhas coisas e sair, tá? Porque é a casa dela. Questões intrigantes. Um casal, homem e mulher, te convidam para casa. Chega lá no meio depois, numa festa tal, um deles, por algum motivo, determina que você saia e o outro diz que você pode ficar. E aí? Os dois têm direito sobre o imóvel. Tá? Os dois podem permitir ou negar ou recusar a entrada e permanência de alguém. Qual das vontades prevalece? Tem-se entendido na doutrina que prevalece a vontade daquele que não quer a pessoa na casa, ou que a pessoa entre ou que a pessoa permaneça. Tanto faz qual deles, tanto faz se é o homem ou se é a mulher. Prevalece a ordem daquele que não quer. Tá? Então, se um permite e o outro não, o ideal é que você não entre. Tá? Filhos menores podem permitir a entrada de pessoas na casa? Podem. Entretanto, a vontade dos pais prevalece. Mesma coisa com os funcionários domésticos. Funcionário que trabalha na sua casa, a princípio, pode permitir que outra pessoa entre na sua casa, se não houver nenhum combinado com você antes. Mas se você não gostar e determinar a saída desse terceiro, o terceiro tem que sair, sob pena de cometer o crime. Adjacências. Como que a gente fazia na polícia? Imagine o seguinte, como saber onde começa, imagine uma casa sem muro, tá? Muito comum. Até onde que eu posso entrar? Tem gente que entende que você pode ir até lá na porta, sem muro, tal, você entra até na porta e bate na porta. Dali para dentro você cometeria o crime, tá? E no caso de servidor público, na verdade a gente vai enquadrar isso aí como abuso de autoridade. Mas o que a gente fazia por precaução? O vizinho tem muro, o vizinho do outro lado tem muro, tem uma linha imaginária. Você consegue traçar uma linha imaginária naquela casa que você quer entrar e que não tem muro. Eu não passava dessa linha imaginária, porque senão, vejam só, a linha imaginária está aqui. Eu estou para cá não é crime, né? Para cá é crime, pisei crime, voltei não é crime, pisei crime. Então, é melhor não dar bobeira, né? A gente sempre tenta evitar, tá? Para entrar na casa dos outros sem que a pessoa permita só mediante autorização judicial, tá?
Alguns locais também não há que se falar em crime. Por exemplo, é uma mercearia, um comércio, um pequeno mercadinho na esquina da sua casa. É óbvio que você pode entrar, tá? Mas veja só, dentro desse comércio tem partes que não são de acesso ao público. Como que eu vou visualizar isso aí? Simples. Imagina que a pessoa te atenda num balcão, né? Até o balcão você pode chegar. Passar por detrás do balcão não. Poderia ser considerado invasão de domicílio, tá? É uma circunstância a ser analisada. Escritórios profissionais, por exemplo, consultório de um dentista. Até a recepção você pode entrar porque presume-se a permissão para que você entre. Lá dentro, efetivamente no consultório do dentista, você só pode entrar quando for autorizado. Mesma coisa vale para advogado, para qualquer outra profissão, tá? Isso está nos detalhes da lei, né, no parágrafo. E aí vocês vão dar uma lida e qualquer dúvida nós estamos à disposição. Foi um prazer conversar com vocês mais uma vez, tá? Espero que logo logo seja presencialmente. Fiquem com Deus, meus amigos. Até mais.